Olá a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Meu nome é João Luiz e eu sou um voluntário no CAE João de Camargo. E o tema da reflexão que nós faremos hoje é Evangelho no Lar, sustentação e esclarecimento contínuo para a vida. E as referências que nós utilizamos para esse tema, elas se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de explicação e prefácio. E também usamos o livro Luz no Lar, capítulo número 2, Jesus em Casa. Antes de nós falarmos sobre Evangelho no Lar, vamos falar um pouquinho sobre lar. O lar, ele na realidade é o nosso primeiro templo quando nós encarnamos. Ele é mais do que uma casa onde nós habitamos. Ele na realidade é a nossa primeira escola. É aonde nós somos recebidos por um grupo familiar responsável pelo nosso desenvolvimento espiritual enquanto encarnados. É nele também que nós vamos reencontrar irmãos que nós ajudamos no passado e que hoje estão nos ajudando. Vamos encontrar também irmãos que nós prejudicamos no passado e que hoje nós temos um convívio familiar com ele. Muitas vezes na forma de irmãos, de pais, de filhos, de parentes. Então, qual que é a finalidade da família? Quando nós ingressamos num grupo familiar, é para que nós possamos nos desenvolver uns com os outros, que possamos superar barreiras. E isso tudo através da lei do amor. A família, ela é a célula da sociedade, porque é na família que nós aprendemos os primeiros convívios sociais. E nos dias de hoje, nós falamos muito sobre paz mundial, que o planeta precisa ter paz. Mas a paz, ela começa dentro do nosso lar. É num ambiente fechado de 4 paredes, onde nós estamos convivendo com pessoas diferentes, e é ali que se desenvolve os relacionamentos, a fraternidade, essa paz mais duradoura. E é com lares equilibrados e em paz que nós conseguimos transferir isso para os nossos países, para o mundo. O conceito de evangelho no lar, ele é um conceito bastante antigo. Abraão e Moisés, eles já reuniam as suas famílias, os seus clãs, para se relacionarem, para discutirem problemas, para estudarem as leis da época, para fazerem planejamentos para o futuro, para se relacionarem. O nosso Mestre Jesus, ele também nos deu um grande exemplo. Certa vez, ele foi até a casa de Simão Pedro. Estando ali, ele reuniu Simão Pedro e a família dele. E juntos, ele fez a leitura das escrituras da época e fez algumas reflexões. Esse ato de Jesus, na realidade, ele foi o primeiro culto cristão no lar. E por que nós devemos fazer o evangelho no lar? Por que ele é tão importante? Quando nós fazemos o evangelho, nós atraímos para próximo de nós espíritos bons e afastamos aqueles que não são tão bons, os chamados espíritos maus. E se nós não conseguimos afastá-los, eles pelo menos acabam sendo esclarecidos quando fazemos o evangelho. Quando fazemos o evangelho no lar, nós começamos a aprender os ensinamentos de Jesus, mas de uma forma um pouco mais raciocinada. Quando temos esse entendimento, nós também conseguimos aplicá-lo na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando fazemos o evangelho,
nós também conseguimos, de uma certa forma, resolver muitos dos nossos problemas dentro do nosso lar e fora dele. O Evangelho, ele cria uma vibração diferente em nosso lar. E isso acaba fazendo com que os nossos pensamentos se transformem, que os nossos sentimentos mudem, que nós conseguimos ter um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de paz, um pouco mais de entendimento entre os membros da família. Sem contar que ele também cria uma proteção, não só no lar, mas para cada um da família, mesmo aqueles que não participam. Na Revista Espírita, de 1864, Allan Kardec, ele recomenda o seguinte, que o Evangelho no lar deve ser feito num determinado dia específico e horário específico. Deve-se definir um dia e horário. Curiosamente, quando Kardec fez isso, ele chamou a esse dia de Evangelho segundo o Espiritismo. Coincidentemente, é o título do livro que foi lançado no mesmo ano. E como é que nós fazemos o Evangelho? O Evangelho ele pode ser feito por todas as pessoas. Pode ser feito por uma única pessoa, embora nunca nós estamos sozinhos quando fazemos o Evangelho. Pode fazer com os membros da família, que é o mais aconselhável. É claro que nem todos conseguem participar por uma questão de compromisso ou por uma questão de querer. Tem pessoas que não querem participar. Podemos chamar vizinhos, amigos, parentes para participarem. As crianças também podem participar. E para isso existem literatura infantil espírita apropriado para cada faixa de idade, para que cada um consiga compreender de forma bastante simples os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Os nossos animais de estimação podem participar? Sim, eles também podem participar. Como exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem 2 cachorros. E quando ela faz o Evangelho, os cachorros já ficam ao lado dela, observando. Eles entendem? É evidente que não. Eles não têm inteligência para isso. Mas provavelmente a vibração do ambiente fica diferente. Então eles devem sentir essa vibração boa. E como é que nós iniciamos o Evangelho no lar? Com uma prece, com uma oração. Essa prece não pode ser muito longa e nem muito rebuscada. Pode-se fazer um Pai Nosso, que é o que normalmente todo mundo sabe fazer, uma Ave Maria ou qualquer outra prece ou oração que a pessoa queira. Desde que seja feito com sinceridade e do fundo do coração. Porque essa prece, ela serve para que nós possamos nos tranquilizar, que a nossa mente fique mais tranquila, o nosso corpo mais tranquilo, para que a gente possa nos sintonizar com o nosso anjo de guarda, com o nosso mentor espiritual, com a espiritualidade maior que está ao nosso redor. Depois da prece, nós fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pode facilmente ser baixado na internet de forma gratuita. Pode ser usado outros livros? Sim, desde que tenha um cunho moral, edificante e que possa trazer uma reflexão, pode ser feito. Posso usar a Bíblia? Pode também. Tem outros livros espíritas que podem ser utilizados? Sim. Como exemplo, eu citaria Sinal Verde, Pão Nosso, Fonte Viva e Vinha de Luz. A leitura deve ser no máximo, de 3 a 5 parágrafos. Para quem está começando a fazer o Evangelho, se caso tenha dificuldade no entendimento, que volte, leia novamente. Devemos fazer sempre a leitura em voz alta, mesmo quando estiver sozinho? Sim. Porque, como eu disse, nós nunca estamos sozinhos.
E a espiritualidade vai usar esse conhecimento no plano espiritual. Depois que é feita a leitura, nós fazemos um comentário, um breve comentário. Esse comentário é individual, se houver mais pessoas que queiram fazer, né? E é bom que se troque as experiências, o que cada um entendeu, o que cada um sentiu, qual foi o ensinamento que aquela lição trouxe. Isso é muito importante. Em seguida, nós podemos fazer um agradecimento. Agradecer é sempre importante. Nós temos o péssimo hábito de esquecer de agradecer. Pedir a gente nunca esquece, mas agradecer a gente tem uma facilidade muito grande. Existe na internet, principalmente no YouTube, alguns grupos específicos para agradecimento. Eu gostaria de citar porque eu achei muito interessante. Existe um que ele começa no dia 1º de cada mês a agradecer e vai até o último dia. E a cada dia ter 10 agradecimentos diferentes. Ou seja, no final de 30 dias tem 300 agradecimentos. A gente pode achar muito ou achar que não tem tanta coisa para agradecer. Mas com certeza nós temos muito mais a agradecer. Depois desse agradecimento, que pode ser apenas de estarmos reunidos para fazer o Evangelho, das pessoas que estão ali, agradecer pela ajuda da espiritualidade, em estar presente ali, em dar todo o suporte naquele momento. Depois disso nós podemos fazer as nossas vibrações. E o que é vibrações? Eu acho que a maneira mais simples de definir o que é vibração é vibrar é o mesmo que desejar com amor. Então vamos vibrar pelos membros da nossa família, vamos vibrar pela ajuda e pelo amparo e sustentação da espiritualidade em nosso lar. Vamos vibrar por alguém que possivelmente esteja doente, mas procurar sempre vibrar para o ambiente familiar e não estender muito para os problemas mundiais, os problemas do país. Para isso existem outros momentos para isso. O Evangelho no Lar é focado no lar, na família. Depois da vibração, nós encerramos com uma prece. A leitura do Evangelho, ela pode ser ou na sequência dos capítulos, ou pode ser alternada, aberto aleatoriamente. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos. Tem pessoas que preferem iniciar no primeiro capítulo e ir até o número 28. Há outras que abrem aleatoriamente. E aleatoriamente a gente sabe que isso não existe. Sempre que abrirmos, aquela lição vai servir exatamente para aquele momento, para aquilo que nós estamos passando. Fazer o Evangelho, principalmente para quem está iniciando, é fácil? Não, não é. Porque nós precisamos criar um hábito de fazer o Evangelho. E todo hábito novo, ele demanda muito esforço, muita vontade, muita disciplina. É como se nós fôssemos fazer um novo regime ou entrar numa academia. Então, no começo nunca é fácil, mas depois a gente vai indo, vai acostumando e vai fazendo. Mas fora isso, sempre nós vamos ter adversidades. É muito comum que no dia e horário que formos fazer o Evangelho, apareçam compromissos, apareçam coisas que nós temos que fazer que nos obriguem a não fazer. Se caso perdermos o horário do Evangelho, vamos procurar fazê-lo no mesmo dia um pouco mais tarde, para que essa oportunidade ela não se perca. E o Evangelho, ele também é uma forma de caridade. É uma forma de caridade para conosco e para os nossos familiares também. E para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte. Hoje, nós achamos que no mundo em que vivemos, no momento que nós vivemos, nós não somos felizes. Que a nossa felicidade, ela está no futuro. Ela está muito lá na frente.
Mas nós podemos aproveitar hoje, o momento de hoje, e começar a plantar a sementinha para a nossa felicidade futura. E qual é essa semente? É fazermos o Evangelho no lar. Porque com certeza ela vai dar frutos, ela vai dar resultados. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa sempre nos envolver, hoje e sempre.